Eu sou o pastor Antônio José, líder da Igreja Evangélica, Ministério da Reconciliação, e eu quero dizer inicialmente que o nosso ministério ele tem o compromisso de anunciar, de pregar no altar da igreja o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que recebeu do Senhor Jesus Cristo, ao qual ele chamou de o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que Paulo e os seus cooperadores pregaram e posteriormente os reformadores. E eu queria compartilhar com o amado um texto aqui que tem sido muito mal interpretado. Você tem que convir que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias falou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o apóstolo Pedro disse que todo cristão precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Crescermos juntos, eu e você, que está me assistindo agora, na graça e no conhecimento. Mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 11. Eu queria compartilhar com você um texto que tem sido muito mal interpretado e levado muitas pessoas ao erro doutrinário. Mateus 3, verso 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim, isso é João Batista falando: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns têm ensinado, tanto pentecostais como alguns reformadores têm ensinado, que esse batismo aqui, Espírito Santo e com fogo, é um único batismo para o crente. Ou seja, que Jesus batizará o cristão, o eleito, com o Espírito Santo e com fogo. Todavia, quando nós lemos o contexto desse texto, nós percebemos que o que é ensinado é totalmente o oposto. Por exemplo, vejamos o verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, ou seja, João Batista, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi os frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. No verso 12 nos é dito assim: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Observe que o contexto aqui era, João estava batizando no Rio Jordão, as pessoas vinham de Jerusalém, as pessoas vinham da Judéia, as pessoas vinham da circunvizinhança do Jordão e eram por João batizado. Elas vinham e confessavam os seus pecados. Então João observou que dois grupos distintos de pessoas também estavam vindo para o batismo. Eram os fariseus e os saduceus. Aqueles que justamente perseguiram Jesus, levaram a crucificação, aqueles que foram dos maiores opositores da pregação do Evangelho. Então, João, ao vê-los, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Observe como João se reportou a esses indivíduos. Meu querido, eu quero lhe dizer que o batismo com o Espírito Santo, ele é para o trigo. E quem é o trigo, pastor?
é símbolo dos eleitos de Deus. É símbolo daqueles que foram predestinados para a salvação. A palha será batizada com fogo, ou seja, esse batismo é uma alusão à palha. O fogo é para a palha. No verso 12 nos é dito que o trigo será recolhido no celeiro, mas a palha será queimada em fogo inextinguível. Então observe aqui que há 2 grupos de pessoas. João estava se referindo a 2 grupos de pessoas. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele fala dos falsos profetas e ele diz assim: é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Quem é a árvore boa? São os salvos. Quem é a árvore má? São os ímpios, são aqueles que não querem saber de Jesus Cristo, são aqueles que rejeitam a palavra e morrem nessa condição. Então, há 2 grupos de pessoas aqui envolvidos. O batismo com o Espírito Santo é para os crentes autênticos, para os salvos. Mas o fogo é para a palha. Há cristãos por falta de conhecimento que se manda fogo, Senhor, manda fogo, eu gosto de igreja de fogo, querido. O fogo é para queimar a palha. O batismo com o Espírito Santo é para os eleitos, para aqueles que Deus escolheu. Então, esta é a verdade insofismável. Pregar texto fora do contexto se cria um pretexto. Aqui não há um único batismo para os cristãos. Para o crente é o batismo com o Espírito Santo. Ele é aqui simbolizado pelo trigo. Para a palha, que é símbolo dos ímpios, daqueles que rejeitam o Evangelho, ao fogo. Então eu tenho certeza absoluta que você agora entendeu de forma clara esse texto. As pessoas erram, Jesus disse, por não conhecer as Escrituras. Ler a Bíblia é uma coisa, entendê-la, interpretá-la do modo correto é outra totalmente diferente. Então aí está a razão pela qual nós temos gravado esses vídeos para levar conhecimento a você, para que você tenha intimidade com a palavra, você maneje bem a palavra e aí você possa ter intimidade com o próprio Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Graça e paz, e até o próximo nosso encontro, se Deus quiser.